A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus que não faz acepção de pessoas é o mesmo que disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. É sobre isso que nós iremos falar nessa ocasião, sobre o Cristo que se interessa por você, sobre o Cristo que se interessa pela sua vida. Fiquem conosco, porque nos próximos minutos nós iremos falar sobre este assunto. Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui com mais um devocional, né? Nós iremos falar sobre o Cristo que se interessa por você, texto base aí para a nossa conversa no livro de Mateus, capítulo de número 8 e no versículo de número 14, 15, 16 e 17, só que eu gostaria de frisar somente o verso de número 16, diz assim, todos estes versículos: ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão e a febre a deixou, então ela se levantou e o servia. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou os espíritos e curou a todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É bem verdade que Jesus ele passou ali um tempo na casa de Pedro, né? Juntamente com seus discípulos, e naquela ocasião ele curou a sogra de Pedro. E a palavra do Senhor nos diz que, aproveitando o ensejo, aproveitando a oportunidade, ele curou a muitas outras pessoas que estavam enfermas e também expeliu os espíritos imundos que possuíam essas pessoas. Agora é com base nisso que o nosso trabalho aqui nas redes sociais tem como objetivo levar pessoas a Jesus, levar algumas pessoas a Cristo Jesus, levar algumas pessoas ao nosso Senhor. Porque nós temos por base o versículo de número 16 que diz: e caída a tarde trouxeram-lhe muitos. Eu quero crer que nessa ocasião você que está aí me escutando do outro lado, você pode ser um dos muitos que nós iremos levar a Jesus, levar ao nosso Senhor. E talvez você possa me perguntar: poxa, mas me levar a Cristo por quê? Por que que Jesus ele se interessaria por uma pessoa como eu? Jesus foi a única pessoa que pisou nesse mundo que se interessou por todos os seres humanos, independentemente da cor, da raça, da crença, da religião, independentemente da sua posição, seja pobre, seja rico, independentemente de quem quer que seja. Jesus ele se interessa por todos os homens, porque todos os homens no mínimo possuem pelo menos algumas das características que eu irei colocar aqui para você nessa ocasião. Jesus ele se interessa por aqueles que nele creem, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que nele creem de maneira nenhuma serão condenados. Esses são aqueles que abandonam a sua vida velha de pecado, né? E de repente tem um encontro com o nosso Senhor, tem um encontro com o nosso Salvador. Então essas pessoas fazem a sua confissão e Jesus vem morar no coração dessa pessoa, e essa pessoa ela passa a seguir a Cristo, e não somente a seguir a Cristo, essa pessoa ela passa a servir a Cristo. Então o Senhor ele tem interesse por essas pessoas, as pessoas que creem no seu nome. E o versículo que provavelmente eu mais amo dentro das Escrituras Sagradas, são todos eles, mas o que mais se destaca é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa pessoa, ela compreende perfeitamente aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário pelo homem,
pelo homem velho pecador. E com base nisso, essa pessoa compreendendo isso, a sua fé lhe levará à vida eterna juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus ele se interessa pelas pessoas que estão cansadas dos seus pecados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo de número 28, a palavra do Senhor nos diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por que Jesus ele se interessa por estas pessoas que estão cansadas? Porque Jesus ele oferece o perfeito descanso para estas pessoas. Jesus ele oferece o perfeito abrigo para estas pessoas que se encontram cansadas. Mas lembre-se disso, para ele te oferecer esse descanso perfeito, primeiro você precisa ouvir o seu convite quando ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados. Ora, se você se encontra aí no mundo de pecado, vivendo segundo o curso deste mundo, no mínimo você deve estar ouvindo a voz do Senhor Jesus que está dizendo para você: venha a mim, você que está cansado. Cansado do quê? Cansado do pecado e cansado das práticas erradas, as quais fazem com que você seja escravo da mesma. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele se interessa pelos famintos, né? Ele se interessa por aqueles que estão sedentos. Aos famintos ele diz: olha, eu sou o pão da vida. E aos sedentos ele diz: eu sou a fonte da água da vida. E essa é uma ilustração básica acerca das necessidades básicas do ser humano. Jamais você vai conseguir ver alguém viver sem comida, ou sem a bebida ou a água. Ninguém vai conseguir viver. Da mesma forma somos nós. Nós jamais conseguiremos viver, ter vida em nós mesmos, fora do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele é a verdadeira fonte da água da vida. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que nele creem, do seu interior fluirão rios. E esses rios são chamados rios de água-vida, que não só estão restritos somente aqui, mas esses rios, eles jorram para a vida eterna. Deus ele tem interesse nas pessoas que padecem. Padecem significa dizer as pessoas que sofrem algum tipo de mal. E essas pessoas elas são as pessoas que sofrem às vezes mal fisicamente ou mal espiritualmente falando. Independentemente das situações, Jesus ele tem interesse em você. E eu te pergunto nessa ocasião, que tipo de mal você está padecendo? Ou melhor, que tipo de mal você está sofrendo? Olha, o meu Deus, ele tem interesse em aliviar a tua situação. O meu Deus, ele tem interesse em aliviar o seu problema, né? Talvez você deve estar pensando aí onde você está que para você não existe mais jeito, não existe mais saída. Lembre-se, Jesus é a porta de escape para o pecador que quer fugir das garras da condenação eterna. Apesar de ele ser a porta, ele também é o caminho que conduz à vida. Por isso, ele tem interesse em você que está padecendo, distante muitas das vezes dos caminhos de nosso Senhor. E Deus ele tem interesse em você que chora. Deus ele tem interesse em você que chora porque ele compreende as suas lágrimas. E ele não só compreende as suas lágrimas e vai ficar de mãos atadas. Não, Deus ele tem interesse em consolar você, enxugar as tuas lágrimas e te ajudar, né? Independentemente da situação que você se encontra, independentemente por qual problema você tem derramado a sua lágrima diante de Deus. O nosso Senhor, ele tem interesse em você que está aí do outro lado, quem sabe, chorando na presença de Deus.
Agora, com base em tudo isso que nós falamos, Jesus ele se interessa pelos que creem, ele se interessa pelos cansados, ele se interessa pelos famintos e pelos sedentos, né? Jesus ele se interessa pelos que padecem, Jesus ele se interessa pelos que choram. No mínimo você deve estar em algum desses grupos aqui que ora eu acabei de falar. No mínimo você deve estar inserido em algum desses aqui, né? Agora, se você está inserido em algum desses grupos aqui, nisso eu entendo que o nosso Senhor ele tem interesse em você que está aí do outro lado. Muitas vezes você pode ser que você não tenha interesse nenhum nas coisas de Deus. Pode ser que muitas vezes você não tenha interesse nenhum nas coisas do Senhor. Mas todavia, o meu Cristo, o meu Jesus, ele tem interesse por você. E se ele tem interesse por você, basta você, né, abrir o seu coração nessa ocasião para recebê-lo aonde você está, né? Se você abrir o seu coração e confessar com a sua boca, né, e crer com o seu coração, então você no mínimo será salvo, você entenderá de fato o interesse de nosso Senhor sobre a sua vida. Sendo assim, eu acredito que o meu Jesus, ele simplesmente não ficará somente no interesse, ele irá agir na sua vida, e eu creio que ele, além de agir na sua vida, ele pode agir na vida dos seus. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa palavra, compartilhe ela, né? Curta ela, comente ela, ajude-nos a levar as palavras de nosso Senhor às outras pessoas que precisam ouvir as palavras de nosso Jesus. Ao você compartilhar, diga juntamente comigo: Jesus, ele tem interesse em você. Jesus, ele se interessa por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se o nosso Senhor quiser e se assim ele nos permitir.